Então nós estamos na quarta parte, e é o quarto capítulo de Mateus, Mateus capítulo 4. E é interessante, irmãos, porque o assunto de Mateus capítulo 4 é o mesmo assunto de Lucas capítulo 4. E eu creio que isso não seja coincidência, não. Há alguma coisa de Deus nisso aí. É o mesmo assunto do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Geralmente eu cito Lucas, mas no Evangelho de Mateus tem a mesma coisa. Tem uma diferençazinha que a gente vai ver, mas vamos seguir. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Isso primeiro soa meio estranho, né? O Espírito Santo levou para ser tentado, que coisa esquisita, né? A gente não entende muito bem isso. Mas esse tentado, irmãos, na verdade, a gente vai entender depois pelo teor das perguntas que o diabo faz para Jesus, né? do que o diabo coloca para Jesus, que na verdade ele queria testar a divindade de Jesus. Porque nós vamos ver isso. Né? Em que o diabo nos testa? A mesma coisa que testava Jesus. Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. E o diabo está sempre tentando nessas coisas. Eu não preciso, isso é um desafio para nós como seres humanos, na nossa vida normal, e é também um desafio para nós na vida espiritual. Entender, a gente leva anos para entender isso, e às vezes tem gente que nem entende isso. Entender que a gente não precisa provar nada para ninguém. Certo? Você não precisa provar nada para ninguém na vida. Você tem ali a sua família conhece você. A sua família sabe mais de você do que você imagina, eles te conhecem. Você também não precisa provar nada para eles, porque eles já te conhecem. Mas existem pessoas que passam a vida inteira tentando provar alguma coisa. E não precisa. Na vida espiritual é a mesma coisa, nós não precisamos provar. Você é filho de Deus? Eu não preciso provar. Quantas pessoas pedem, mas por que você crê em Deus? Qual prova que você me dá que Deus realmente existe? Eu não preciso provar nada. Primeiro porque a Bíblia diz que a fé é prova. A fé já é a prova de que Deus existe. Eu creio. Mas eu não creio. Continue não crendo, o problema é seu. Mas eu não tenho que te provar nada. Porque não tem como provar aquilo que você só vai experimentar pela fé. Se você não tiver fé, você nunca vai experimentar. Porque não tem como os olhos verem, nem os ouvidos ouvirem, nem a mão sentir, tatear. Não, você experimenta pela fé. Quando a fé opera, você é capaz até de ver, você é capaz até de ouvir e você é capaz até de tatear quando a fé opera. Mas sem fé é impossível isso acontecer. Então se a pessoa pede assim, eu quero uma prova que Deus existe. Quando os fariseus pediram a Jesus, olha, que sinal você nos dá para provar que você é realmente isso que está falando? Ele falou, nenhum sinal vai ser dado. O único sinal que vai ser dado é o sinal do profeta Jonas. Qual o sinal? Ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E depois de 3 dias saiu de lá. O filho do homem também vai ficar 3 dias no interior da terra. E vai sair de lá, vai ressurgir. Então esse é o sinal, é o único sinal. Qual é o sinal? É a ressurreição. É a ressurreição. Então, na verdade, quando nós vemos aqui que o Espírito levou Jesus para o deserto, para ser tentado, na verdade, Satanás queria testar a divindade. Você é filho de Deus? Vamos ver. E aí, o versículo 2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então aqui, João combateu muito isso, Paulo também, mas João fica muito nítido nas epístolas de João combatendo um pensamento gnóstico. O gnosticismo era uma doutrina, havia um grupo que pensava dessa forma,
por exemplo, de que Jesus, ele era uma emanação de Deus. Eles tinham uns conceitos meio esquisitos de emanação de Deus, de ser angelical, de que Jesus não era humano. Ele era uma emanação de Deus. Só que isso é totalmente contrário à palavra. Por isso que João fala assim, que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, né, é do anticristo. Porque aqui o texto diz que Jesus, depois de 40 dias, teve fome. Irmãos, eu não conheço nenhum espírito que tenha fome, porque espírito não come. Jesus teve fome porque ele era 100% homem. Então, depois de 40 dias, ele teve fome. Mas ele teve fome porque ele é Jesus, porque nós, depois de 40 dias, já estaremos mortos. A verdade é essa. Depois de 40 dias sem comer, nós estaríamos mortos. Mas ele... aí Moisés, que ficou 40 dias também, irmãos, ele ficou sustentado por Deus. Por isso ele ficou 40 dias. Então, com isso eu estou falando o quê? Se qualquer um ouviu aí que alguém ficou 40 dias, que pode fazer um jejum de 40 dias, sai dessa. Tá? Sai dessa, é muito perigoso. Você pode morrer. Eu ouvi a voz de Deus, me mandou jejuar 40 dias. Sai dessa. Não é Deus está te mandando fazer isso, não. Tá? Jejum até de 3 dias também pode ser perigoso. Se alguém fizer, não aconselho ninguém a fazer, mas se alguém fizer, beba água. Pelo menos. Não tem como você ficar 3 dias sem comer nada, sem beber nada, senão você vai ficar desidratado, vai ter problema também. Então, essa questão de jejum, sabe, eu sei que tem diversos livros escritos a respeito de jejum. Jesus jejuou, então a gente tem que jejuar. Cuidado com isso. Porque lá em Isaías 58 diz, qual o jejum que o Senhor pede de ti? É verdade? Não é que você fique sem comer e fique com a cara amuada, não é isso não, é que você trate com justiça, esse é o jejum. Que você ampare o órfão, ampare a viúva, esse é o jejum que eu peço de vocês. Que vocês pratiquem a justiça. Então é muito melhor praticar a justiça do que fazer abstinência de alimentos. Mas tem gente aí que faz um monte de bobagem, um monte de besteira, dá pernada nos outros, calote nos outros, mas está lá firme e forte no jejum. Como se Deus se agradasse disso. Então está escrito, não estou inventando, está escrito, lê lá Isaías 58, está escrito isso. Né? Não é uma doutrina estranha, não, está lá escrito, que Deus quer é que você pratique a justiça. Pratique a justiça é melhor do que fazer jejum. Mas se eu fizer jejum, o diabo, porque está escrito lá que essa casta só sai com jejum e oração. Talvez na sua Bíblia, não sei se quem tiver uma Bíblia de papel, eu não vou mostrar esse versículo agora, mas depois você pode procurar. Procure esse versículo. E onde está escrito essa casta só sai com jejum e oração, você vai ver que está entre colchetes. Em algumas Bíblias você vai encontrar isso, entre colchetes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é acréscimo. Que não consta no texto original. Quer dizer que essa caixa só sai com jejum e oração? Como também diz, andar em espírito e você não vai satisfazer o desejo da carne. Sim, a Bíblia fala, andar em espírito. Agora, há um acréscimo nisso também. Todo acréscimo, irmãos, que tem na Bíblia, ele serve para explicar. Mas, às vezes, ele não explica. Às vezes, ele confunde. Não é que ele confunda, é que algumas pessoas pegam o acréscimo e criam uma doutrina em cima. Esse é que é o problema. E você não pode criar uma doutrina. E a tradução bíblica, as mais antigas sempre traz isso. As novas, às vezes, não traz. Mas as mais antigas sempre traz destacado o que é acréscimo, o que não consta no texto original. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Está lá na Bíblia, estou lendo, mas tem lá destacado, essa parte não consta. Aí você pergunta, se não consta, por que está lá? Não sei, irmãos. Está lá. Mas eles explicam. Então, aquilo que não consta no texto original,
é por isso que é bom vir à escola dominical, né? É por isso que é bom estudar, porque aí a gente vai entendendo, a gente não comete barbaridade igual o pessoal aí pega um troço qualquer e sai dizendo como se fosse a verdade. Então, muito cuidado com isso. Então, o que o Satanás falou? Olha, 40 dias depois que Jesus jejuou, ele teve fome. E ele se aproximou e disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que ele está querendo testar? A divindade de Jesus. Você não falou que é Filho de Deus? Então, manda essas pedras. Eu fico pensando naquelas pedrinhas de rio, assim, redondinha, né? Igual broinha de coco, broinha de milho. E o diabo falou assim, transforma isso aí em pão aí, E come. Mas a resposta de Jesus é surpreendente, porque, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Está escrito. Sempre nós vamos ver Jesus respondendo, está escrito. Irmãos, o que vale é o que está escrito. Aonde? Na aliança. Aqui Jesus está citando a velha aliança, porque Jesus veio como ministro ministrando na velha aliança. Embora ele traga a nova aliança, ele veio ministrando na velha aliança. Ele veio para os judeus, Mateus deixa muito claro isso, mas ele veio ministrando na velha aliança. E aqui ele repreende e responde a Satanás citando a velha aliança. Está escrito. Está escrito aonde? Está escrito no testamento de Deus. O que está escrito lá? Nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus não tinha terminado o seu jejum, 40, já tinha completado 40 dias, não podia realmente transformar pão pedra em pão? Poderia, mas não era isso. Isso fala muito para nós, no final eu vou falar alguma coisa. Mas vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, isso aqui é tão verdade, hoje ainda as pessoas não entendem isso. Quantos crentes acham que é ele que faz o negócio? Se eu não fizer, se eu não for, se eu não me esforçar, irmãos, se Deus quiser, Ele recolhe a gente não faz nada. Quanta gente aí, eu me lembro de uns anos atrás, que uma atleta, a menina tinha acho que 22 anos, atleta constantemente está fazendo exame, constantemente está sendo monitorado, e tinha 22 anos, morreu do coração. Como é que a gente pode dizer alguma coisa? Agora, eu conheço também pessoas que na infância quase morreram, ficaram mal, mas muito mal, e viveram até os 90 e poucos anos. Você fala, mas como é que pode? É Deus, não somos nós, sabe? O médico ajuda, né? O remédio ajuda, mas quem mantém vivo é o Senhor, não tem ninguém. Então, como é que a gente pode dizer, eu é que faço, se eu não fizer, se eu isso, se eu aquilo? Eu sei que de vez em quando eu falo, mas, irmãos, quando eu tive Covid, eu estava no hospital, o meu pulmão foi tomado por 75%. E muita gente não sabe o que é isso. A gente pensa assim, pulmão a gente respira, isso é nada a ver. Quanta gente fuma e não sabe disso. Eu não tenho pressa de morrer, não. Vou morrer lentamente, que fumar é morrer lentamente. Não sabe o que está falando. Irmãos, quando o nosso pulmão não funciona a 100%, todo o nosso corpo perde a força. Porque, afinal de contas, a nossa força está no oxigênio que entra no pulmão e que movimenta tudo. Então, se o seu pulmão não faz, irmãos, coisas simples, levantar um celular, colocar no ouvido, você levantar e você não ter dificuldade de botar o celular no ouvido. Já viu o que é isso? Por causa do pulmão. E tem gente que pensa que, se Deus quiser, irmãos, a gente acaba assim, A gente acha que é muita coisa, porque eu sou forte, porque eu sou jovem, eu tenho força. Nada, irmãos.
Nós dependemos do Senhor. O Salmo 127 é muita realidade. Olha, não adianta levantar cedo, acordar, dormir tarde, comer o pão que duramente grande. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E é verdade. É verdade. Agora, se eu não creio nisso, eu vou passar a vida inteira aí correndo atrás do vento e nunca vou ter nada. Sabe por quê? Porque eu estou achando que sou eu que faço. Quando eu falo isso, eu não estou incentivando ninguém a preguiça, a não se esforçar. Não é isso não, irmãos. Só que eu preciso entender que Deus é em primeiro lugar. E eu tenho que dar a César o que é de César, mas eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Porque o versículo diz isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Irmãos, eu tenho o meu dízimo do meu dinheiro, mas não é só do meu dinheiro não, eu tenho o meu dízimo do meu tempo também. Eu não posso usar 24 horas do dia, 7 dias por semana para mim e não dar nada para Deus. Não tem como. E aí quando alguém fala com você, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, é mesmo? Tá bom. Mas isso mostra o quanto as pessoas reconhecem quem é Deus. Então essa é a verdade. Então quando Jesus fala, olha, eu não vivo só de pão, eu vivo da palavra que procede da boca do Pai, é assim que nós vivemos. Você precisa do seu pão. Nós precisamos do pão de cada dia. Nós temos que trabalhar para conseguir o pão de cada dia. Nós precisamos. Ninguém vive do pão de cada dia. Mas você não vive só disso, não. Você vive da palavra que procede da boca de Deus. É disso que você vive. Se você tiver o pão, mas não tiver a palavra que procede da boca de Deus, não vai adiantar de nada. Agora, se você não tiver o pão, mas tiver a palavra que procede da boca de Deus, irmãos, até Deus faz, você vai ver, vamos para frente. Versículo 5: então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Glória a Deus. Parece até que o diabo está crente, né? Citando o Salmo 91, assim, olha só, ele deu ordem. Irmãos, é assim mesmo que ele fala. É assim mesmo que ele pega versículo, ele inverte a coisa, ele faz parecer que a coisa é certa. Isso se chama sofisma. Ele faz parecer que a coisa é certa, só que Jesus não está ignorante na história. E nós também não. Muitas vezes se aproxima de nós, né, chega para ter nós uma situação de que parece tudo certo. Só que se a gente pedir discernimento ao Espírito e comparar com a palavra, fala assim, opa, mas não. A questão é, levou lá no alto do templo, lá no pináculo do templo, lá na ponta, e falou, se joga. Porque o Senhor vai dar ordem para te guardar. Agora a pergunta que eu faço é, por que Jesus faria isso? A pergunta que eu faço é, por que você faria isso? Por que eu vou colocar a minha vida em risco, sendo que Deus não me mandou fazer isso? Não, mas eu tenho uma promessa de que Deus vai me guardar. Eu já vi isso acontecer. Eu li uma vez num livro, o pastor contando a história de uns jovens que queriam ir para uma programação, mas na cidade deles tinha um rio e tinha chovido e a água destruiu a ponte. Então eles não tinham como atravessar o rio para ir para tal programação lá da igreja que eles queriam ir. E aí eles pensaram assim, mas Pedro não andou sobre as águas? A gente também vai andar. Mas quem te falou isso? Quem falou que vocês vão andar sobre as águas? Ué, Pedro andou, a gente pode andar também. E aqueles jovens morreram afogados.
Sabe, o problema é que quando coisas assim acontecem, o pessoal está vendo o que a igreja, o que a religião faz. Não é nada disso, irmãos. Não é a igreja nem a religião. Quantas coisas têm sido colocadas culpa em cima da igreja. Está vendo o que a igreja faz? Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Aqui fica muito claro, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai provocar o Senhor teu Deus. Ele prometeu te livrar? Sim, mas eu não vou me arriscar. Deus prometeu me livrar, então vou lá na Avenida Brasil, vou atravessar sem olhar, eu vou falar porque Deus prometeu me livrar. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas aqui já tem um sinal do que o diabo coloca para as pessoas. Tem uma igreja, não sei se é igreja, um negócio lá nos Estados Unidos, que as pessoas lá faziam um culto com serpente na mão, com cobra. Já viu esses vídeos? O pastor lá com serpente foi mordido, teve que ir para o hospital. Porque está escrito, pegarão em serpentes. Pegarão em serpente. Eu tenho que ir lá para o meio do mato para pegar em serpente? Eu não preciso fazer isso. Esse é o mau entendimento da palavra. Agora, pode acontecer que eu estava passando no lugar, a cobra me picou, e de repente não aconteceu nada comigo, Deus me livrou. Mas eu não fui lá botar a mão na boca da cobra. A cobra me mordeu. Foi um acidente. E aí tem o livramento. Agora, eu ir lá para tentar, é isso que o diabo faz com as pessoas. Tem muita gente, irmãos, eu digo, não é culpa da igreja e nem é culpa da religião. É que tem gente maluca mesmo. A verdade é essa. E aí, não fala nada com o pastor não, tá? Eles não falam com o pastor. Não, Deus falou comigo lá, eu vou fazer isso. Pergunta ao teu pastor primeiro. É como o versículo fala, né? Se a tua mão te escandalizar, corta fora, porque é melhor entrar no reino dos céus sem mão do que o corpo todo para o inferno. Aí o pastor prega lá e explica, irmãos, isso aí Jesus está falando por causa da lei, porque a lei ela pedia isso, exigia isso, mas nós agora estamos na graça. E nós não estamos mais nessa exigência da lei, né? Aí vem um irmão lá, só com um cotoquinho. Por que o senhor não falou isso antes, pastor? Por que o senhor não falou isso antes? Não é para cortar. Então, o diabo tenta as pessoas. Satanás, ele é o império de Satanás é o império das trevas, não é isso? Império das trevas. E as trevas na Bíblia significam ignorância. Sabia disso? Estar em trevas é estar ignorante. Ignorante não no sentido de ser bruto ou mal educado, não, no sentido de não saber, de ignorar, de não saber. Então, e é verdade, quando está tudo apagado, irmãos, se acabar a luz aqui, apagar tudo, não vai acontecer muita coisa porque está de dia, mas vamos supor que não tivesse luz nenhuma, que ficasse tudo escuro. O que ia acontecer com você? Você ia ter dificuldade de sair daqui. Por quê? Porque você se tornou ignorante. Ignorante do quê? Ignorante de onde tem cadeira, ignorante de onde tem um taco solto, ignorante de onde tem uma ponta de um fio. Você não tem como saber, porque está tudo escuro. E aí você bate na coisa, ai meu Deus, tem uma coisa aqui. Você fica ignorante. Quem está em trevas está ignorante. Não tem como saber. Não tem como saber o que está. Então, o diabo usa isso. Ele usa a ignorância para amarrar as pessoas e impedir que as pessoas... A Bíblia fala que o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, vamos lá. Resposta de Jesus, versículo 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mas não está escrito lá, provar e ver de que o Senhor é bom? Irmãos, provar da bondade de Deus é em outro contexto, mas não é para colocar o Senhor à prova.
Ah, se Deus existe mesmo, Ele vai fazer isso. Se Deus, eu já vi gente fazer isso, já vi crente fazer isso. Eu sempre contei essa história. Uma moça que era ministra de louvor, cantava, tocava, fazia, pregava, acontecia. Só que aí ela foi passando a idade assim, já estava com uma idade um pouquinho mais avançada, ela não conseguiu um namorado, e ela começou a pressionar Deus. Deus, eu quero um namorado, eu quero casar. Amém, meu irmão, vamos esperar no Senhor. Mas aí ela colocou um checkmate em Deus, falou assim, deu um prazo. Ó, até o dia tal, eu quero arrumar um namorado. Se não arrumar um namorado, eu não vou mais à igreja, eu vou sair da igreja. Coloca o Senhor à prova. O Senhor não se agrada disso. E aí o que aconteceu? Deu o dia tal, não arrumou um namorado. E ela saiu da igreja. Agora, ela só servia a Deus se Deus desse um namorado para ela? Olha como é que as pessoas colocam as coisas. Se Deus me der uma casa, eu sirvo. Se Deus me der um carro, eu sirvo. Se Deus me der um emprego, eu sirvo. Irmãos, não é assim que a gente serve a Deus. Jesus é aquele que é o gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada, vamos ver se sai aqui um desejo aqui. Não é assim que funciona. E a pessoa não sabe, irmãos, às vezes, entenda bem, poxa, não conseguiu casar, dá glória a Deus, dá glória a Deus, Deus pode estar dando um livramento, que ninguém sabe, né? Lógico, tem pessoas que casam, nós casamos, somos felizes, graças a Deus, mas também tem gente que casa e é uma luta. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, por que eu casei? Mas ficou enchendo a paciência, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Né? Brigou com a família, arrumou confusão, vocês não querem a minha felicidade. E depois, né? Aí fica naquela situação. Então, dá glória a Deus. Não apareceu ninguém? Dá glória a Deus. Apareceu alguém? Dá glória a Deus. Paulo fala para a gente se contentar em qualquer situação, né? Casou, glória a Deus. Não casou, glória a Deus. Por quê? Porque tem muita gente que não está casada querendo casar, e tem muita gente que está casada que não queria estar. É igual vitrine de padaria, não é verdade? Tem um monte de mosca de fora querendo entrar e tem as de dentro doida para sair. Então, tem que ter cuidado com isso. Porque tudo é maravilhoso dependendo. Né? Então, tem gente que olha assim e vê o irmão, pastor, eu queria ter um casamento. Aí o outro olha assim, sabe de nada. Tá lá, não sabe o que está pedindo. Dura coisa pedista, como Elias lá para Eliseu. Dura coisa pedista, não sabe o que está pedindo. Bom, vamos lá, versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Olha só, aqui tem uma diferença. Se você for lá no texto de Lucas 4, você vai ver que essas duas propostas estão invertidas. Que lá, essa vem primeiro e depois a do pináculo do templo vem depois. Né? Em Lucas tem essa diferença. Aí alguém fala assim, está vendo? Não tem nada de contradição, irmãos. Só inverteu a ordem de uma história, mas é a mesma coisa. Né? A gente não faz isso? Quantas vezes a gente faz isso? Contar uma história, aí o outro fala assim, não, mas foi isso que aconteceu antes. Você, isso não interfere em nada, a história é a mesma. Né? Levou ele lá num monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Irmãos, e é coisa muito maravilhosa. Eu tenho que dizer isso, é coisa muito maravilhosa. Eu sei que a gente chama o Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu posso falar isso. Tem gente que, eu sou carioca, então eu posso falar. Carioca se acha. A verdade é essa. Que eu moro na cidade maravilhosa. Irmãos, é bonito, tá? Mas tem coisa muito bonita aí fora, irmãos. Isso aí é marketing, é propaganda. É igual Copacabana. É lógico, você cria um loteamento novo. Você vai falar que é maravilhoso. Você tem que vender as casas lá, você tem que vender os prédios lá. Você fala assim, olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você vai falar uma coisa dessa, porque você tem que vender lá.
Agora é bonito? Mas não é o mais bonito do mundo não, irmãos. Desculpe decepcionar os cariocas aí, mas não é o mais bonito do mundo. Existem lugares, irmãos, que você olha assim e o queixo cai e fala assim, meu Deus, que dá de 10-0 no Rio de Janeiro. E mesmo agora, que também esse descuido todo, tem coisa descuidada lá, e violência, então aí é que perde mesmo, mais ainda. Não adianta me odiar, não. A verdade é essa mesmo, e quem sabe que é isso mesmo. Né? Vários lugares no mundo, eu fico imaginando, isso que o diabo mostrou, irmãos, existem construções que são, assim, você olha assim, meu Deus, como é que pode? Como é que conseguiram fazer isso? Né? Por exemplo, eu nunca fui na Torre Eiffel, lá em Paris, mas quando você vê assim uma foto, você repara que, qual é a graça dela? O tamanho dela. Quando você olha assim, você vê que é um negócio desproporcional do que está em volta. E é um negócio impressionante. Né? Você olha assim e fala assim, puxa, como é que construíram isso? E realmente o homem construiu coisas impressionantes. Né? Você tem o Taj Mahal, é uma construção impressionante. Então, quando você olha, você tem cidades, né, como Nova York, você vê aquela cidade, é impressionante, mas São Paulo é maior do que Nova York. Tem gente que não sabe disso. Tem mais prédios do que Nova York, mas tem gente que não sabe disso. É tudo muito impressionante. E o diabo levou Jesus lá e tentou impressionar ele. Você está vendo isso aí tudo? Olha, tudo isso eu vou te dar, porque eu recebi autoridade sobre tudo isso. Jesus não se impressionou com isso, porque o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então Jesus não se impressionou com isso, mas as pessoas se impressionam com isso. Eu lembro de uma pessoa que a gente levou para comer, faz uns anos isso, num restaurante aqui em Teresópolis, faz muitos anos isso. Essa pessoa nem era daqui não, era lá do Rio. E eu acho que essa irmã era uma senhora já. Eu acho que ela nunca tinha entrado num restaurante. E nós não levamos num restaurante, aquele restaurante, eu sou servozinho. Mas a irmã ficou tão maravilhada, falou assim, nossa, que maravilha isso aqui, que tal. E não era lá grande coisa. As pessoas se impressionam com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Então o diabo sabe disso. E muitas vezes ele tenta as pessoas com isso. Olha, eles não te dão o valor que você merece. Quantos cantores têm isso, irmãos? Você quer cantar? Pastor, você tem que falar com o pastor que você quer cantar. O pastor que tinha que estar correndo atrás de você para você cantar. Porque você é maravilhoso. E tem gente que acredita nisso, irmãos. Aí fala, na igreja eles não me dão meu valor. Poxa, cantei numa festinha que teve lá na casa de fulano, olha, o pessoal me aplaudiu de pé. Aí a pessoa vai acreditando nisso. Essa é a bandeja que o diabo oferece. Se fosse aqui comigo, você ia ter muito fã, muita gente atrás de você. E quanta gente tem indo atrás disso? Quanta gente? Quem já tocou no mundo sabe disso. Irmãos, apreciação de fã é uma coisa que não quer dizer nada. Não quer dizer que ele é seu amigo, não quer dizer nem que ele gosta mesmo de você. Muita gente é fã, e fã vem de fanático, né? É o momento. Tem gente que tem vocação para ser fã. Ele é fã naquele momento, aí daqui a pouco surge outro, ele vai para outro, e é assim que vai. Mas as pessoas se iludem com isso, e Satanás tem oferecido isso para muita gente. Eu coloquei assim de cantor, mas pode ser em qualquer área, irmãos. De repente você entrou num emprego aqui, e o pessoal lá gostou tanto de mim, o pessoal me chama para ir para a festa, me chama para ir não sei o que, me chama. Na igreja ninguém dá ideia. Sabe por quê? A Bíblia fala que o diabo ele tenta na nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? É o nosso desejo. Se eu quero ser reconhecido, se eu quero ser
aplaudido, se eu quero ser... É nisso que ele vai te tentar. É nisso que ele vai te tentar. Ele ainda não sabia muito a respeito de Jesus. Jesus era uma incógnita para ele. Então ele teve que oferecer várias coisas para Jesus para achar o que estimula ele. Como que eu consigo estimular o desejo dele? Será que ele tem... ele passou 40 dias sem comer. Então ele tem fome. Jesus fala assim, olha, a minha fome não é o mais importante. Aleluia. Bom, ele é o Filho de Deus, ele vai ter que aparecer. Olha só, se você fizer um sinal miraculoso, se jogar e sair vivo, o pessoal fala assim, olha, esse cara é especial. Ele vai aparecer. Quanta gente, irmãos, quer aparecer na internet, é baleia azul, é não sei o quê, pessoas se colocando em risco, pessoa indo para o alto do prédio para ficar na pontinha, para filmar, para ver que ele está se arriscando. Quanta gente já morreu assim? Por quê? Porque o diabo tenta, olha, se você fizer isso, você vai ser famoso. As pessoas vão saber quem você é. Ele tenta com a fama. Jesus, isso não encheu os olhos de Jesus. Bom, mas dinheiro, riqueza, todo mundo gosta de riqueza, todo mundo gosta de dinheiro. Eu vou levar ele lá para o alto do monte e vou oferecer tudo para ele. Olha, isso aí tudo é meu e eu posso te dar. Mas isso também não encheu os olhos de Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 10, Jesus falou, disse-lhe Jesus, retire-te, Satanás, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, toda vez que a gente vence a tentação do diabo, os anjos vêm e nos servem. Aleluia. Jesus não cedeu à tentação da riqueza. Tem gente que olha isso e fala assim, está vendo a riqueza? O diabo é mentiroso, irmãos. Sabe como é que ele tomou posse das coisas do mundo? Através da mentira. Através do engano. Ele não é o dono legítimo. O dono legítimo é Deus, porque a palavra de Deus diz que o mundo e os seus habitantes pertencem ao Senhor. O diabo não é dono de nada. O diabo é ladrão, a Bíblia fala isso, que ele é mentiroso. Então ele roubou, ele usurpou do homem, por quê? Porque o homem tinha posse de tudo. É tudo nosso. É tudo nosso. E já reparou como hoje em dia as pessoas, irmãos, não sou a favor de maltratar animais, nós temos um animal em casa, eu não sou a favor de sair depredando o meio ambiente, de maneira nenhuma. Na verdade, eu fico bastante aborrecido quando você tem uma caçamba ali e o camarada joga o lixo do lado, mas não joga na caçamba. Né? Se tem a caçamba, joga na caçamba. Ah, mas às vezes a caçamba está cheia, às vezes, bota mais em cima da caçamba, mas agora espalhar embaixo, aí vem cachorro, arrebenta o saco, faz aquela sujeira toda. Né? Então, se você mora naquele local, zele por aquilo ali. Mas a verdade é que hoje em dia tem se dado mais importância a animais e a árvores do que as pessoas. É capaz alguém ver de alguém chutando a cara de uma pessoa ali na rua, alguém não faz nada. Mas se quebrar um galho de uma árvore, que absurdo, vou denunciar para a polícia. Ué, mas e a pessoa que estava ali sendo espancada ali? As pessoas passam, veem alguém caído na sarjeta, não faz nada. Aí vê um gatinho de rua, que pecado, quem abandonou esse gatinho, quem abandonou esse cachorro, e a pessoa que está abandonada do lado? Eu não estou falando com isso que você tem que deixar o gato para lá, o cachorro para lá, não é isso que eu estou falando. Só que tem muito mais atenção os animais e as árvores do que as pessoas. Isso é uma mentira do diabo, como se fizesse, a gente tem um monte aí, mas gente é que importa, gente. Gente é que importa. É porque não é da sua família, porque se fosse da sua família, você ia lá brigar. A verdade é essa. Então hoje a gente
Satanás inverteu as coisas de uma forma. E a gente fica amarrado com isso. Olha só, cuida das pessoas, vê as pessoas, né? Agora, cuidar das pessoas também não é ficar refém das pessoas. Mas vamos seguir. Retira-te. Então o diabo saiu e os anjos o serviram. Olha aí o versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, mais uma vez, Mateus está dizendo aqui, se cumpriu a palavra, né? Porque Jesus foi lá para a terra de Naftali, terra de Zebulon, foi morar em Cafarnaum, e isso aqui é porque Jesus teve a notícia de que João estava preso. Aqui já começa a mudança. Olha só, Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, como começou a acabar o ministério de João Batista, estava perto do final, Jesus chegou. João Batista foi aquele que preparou o caminho, estava perto do fim do seu ministério, Jesus começou então a pregar. Agora ele aparece e começa a pregar: o reino dos céus está próximo, arrependam-se. É a mesma mensagem ainda de João Batista. Ainda é para os judeus. Jesus não está pregando para os gentios, não, está pregando para os judeus. Embora ele morasse na Galiléia, mas era entre os judeus. Por quê, irmãos? Primeiro, porque era contra a lei o judeu se reunir com qualquer gentio, eles não tinham contato. E eu não sei, mas parece que hoje ainda é meio assim, né? Você conhece algum judeu? Você tem contato com algum judeu? Eu nunca tive, né? Nunca estudei numa escola que tivesse judeu. Para ser sincero, eu acho que eu nunca conversei uma vez com uma pessoa que era judia, mas não foi aqui no Brasil. Nunca tive contato. Eu sei que em Teresópolis existem judeus, mas eu não os conheço. Nunca estive com mais de 20 anos, nunca encontrei com nenhum. Parece que ainda há essa separação. É logicamente que se ele é dono de um comércio, ele vai ter que se relacionar com as pessoas que vão ali no comércio. Mas é o máximo que você vai ter de relação com o judeu. Porque a religião judaica causa uma certa separação mesmo. Então Jesus estava ali, Jesus veio para os judeus, estava pregando para os judeus, dizendo para os judeus: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando, está próximo. Versículo 18: andando à beira-mar, à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Versículo 23, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então,
fica claro aqui. Jesus chama os discípulos, né? Tem aqui o chamamento dos discípulos, e Jesus ensinava nas sinagogas deles. Esse era o ministério de Jesus. Por que é tão importante? Porque, irmãos, existem coisas que Jesus falou, e nós vamos começar a ver agora, quando ele começa o ministério, e a partir do versículo 5 a gente vai começar a ver o que Jesus falava, e coisas que são exclusivas para os judeus. Tem gente que acha que não, tudo que Jesus falou é para a gente, nem tudo. Tem coisa que é exclusiva para o judeu. É muito importante saber disso, irmãos. A Bíblia está cheia de coisas assim, coisas que foram endereçadas a uma pessoa, a um grupo. Isso tem na Bíblia. E se a gente não diferencia isso, a gente começa a espalhar e falar para todo mundo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não é isso que está dizendo. Por exemplo, quando João chama raça de víboras, ele está chamando um grupo. Ele não está chamando todo mundo de raça de víboras. Mas tem gente que tem que chamar esse povo de raça de víboras. Mas espera aí, mas por quê? Por que os fariseus eram chamados de raça de víboras? Porque tinha uma razão. Eles não estavam inocentes naquilo. Eles sabiam sobre Deus, só que não viviam. Então, tudo isso precisa ser levado. Hoje nós podemos chamar as pessoas de raça de víboras? Não. Não. Mas fulano errou, pecou. Irmãos, a Bíblia fala, hoje o que tem que acontecer? Olha, é servo do Senhor, não é? Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar dele. Eu não tenho que mandar maldição, eu não tenho que fazer nada. Deus vai cuidar de ti. Mas ele fez isso e isso errado. Deixa Deus cuidar dele. Eu não sou juiz do meu irmão. A Bíblia fala, eu não sou juiz do meu irmão. Se ele fez errado, Deus vai cuidar dele. É justiça, se tem que ser preso, vai ser preso. Mas eu não tenho que fazer nada. E eu não tenho que julgar. Hoje em dia as pessoas acham isso. Que alguém errou. Deus me chamou de profeta nessa... Não chamou nada. Vai pregar o evangelho. Irmãos, Deus não chamou ninguém para profeta para denunciar pecado de coisa nenhuma. Prega o evangelho. Jesus mandou pregar o evangelho. Aleluia. É isso. Mas esse pessoal que foi fazendo errado, Deus vai cuidar deles. O que eu tenho a ver com a vida deles? Aí quando chegar no céu, Jesus vai falar assim, você pregou o evangelho? Não, porque tinha muita gente fazendo coisa errada e eu tinha que combater. Jesus vai, quando foi que eu mandei que você tinha que combater ele? Eu falei, você pregar o evangelho. Não, mas lá no Antigo Testamento, Jesus, mas eu não falei nada disso. Novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Se eu estou dando um novo mandamento, estou falando que aquele era antigo, ficou para lá. Estou dando um novo mandamento, vocês vão fazer isso. Mas e daí que está escrito? Novo mandamento. Já viu o funcionário? Que o patrão chega assim, olha só fulano, vou deixar aqui, está escrito aqui que você tem que fazer. Aí quando chega o patrão, fulano, você não fez? Não, porque tinha um negócio... Cara, eu não falei para você fazer aquilo. Eu deixei escrito para você fazer isso aqui. Mas é porque... Mas não importa. Faz isso aqui. Se depois você fizer isso aqui, te sobrar tempo, se você quiser fazer aquilo lá, ok. Mas primeiro faz isso aqui. Porque foi isso que eu te mandei por escrito. Então tem muita gente que não entende isso. Ele continua lá. Mas lá Isaías, Jeremias. E daí que Isaías, Jeremias falou. O que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O que acontece? Última coisa para terminar. No tribunal, você viu lá um filme de julgamento. Aí está lá o cara assassino, matou, estuprou, fez não sei o que lá. Aí o juiz vai lá, dá a sentença. Quando o juiz dá a sentença e inocenta o cara que é culpado, o que acontece? Aquela revolta, o outro, seu isso, seu aquilo, quer bater, quer matar, aquele negócio todo, né? É isso que acontece. Mas quando o culpado está lá e o juiz fala assim, declaro culpado, o que acontece? A pessoa simplesmente relaxa, graças a Deus.
não vai lá para bater nele, não vai lá para reclamar, já foi condenado. Então, quem já está condenado, por que eu vou bater nele? Já está condenado, eu não vou perder tempo com quem está condenado. Agora, eu vou pregar para aqueles que podem ser salvos. Agora, quem rejeitou, mas e se ele aceitar depois? Isso é com ele. O problema dele, pode aceitar depois, ele que sabe. Mas se ele rejeitou, não tem problema. Glória a Deus, aleluia, aleluia.